Não dá pra gente falar que toda pessoa que é vaidosa é narcisista, ela não é, gente. Então, na relação familiar, é extremamente complicado você conviver com o narcisista. E na relação amorosa, normalmente, o narcisista, ele pega aquelas pessoas que são dependentes amorosas. Agora, o padre vai soltar um VT, porque o Paulinho já colocou lá, olha pro espelhinho para falar, porque eu sou narcisista? Não. Porque nós vamos tratar sobre esse assunto. Dá uma olhadinha no VT para você entender um pouquinho o tal do narcisismo. Olha aí. A palavra narcisismo faz referência a pessoas que se amam demais e constantemente buscam a atenção e os elogios dos outros. Eles são pessoas excessivamente abertas, com pouca empatia. Na realidade, uma dose de amor próprio é essencial. Precisamos nos valorizar e nos amar o suficiente. No entanto, há momentos em que essa autoestima é artificialmente alta e a pessoa precisa de admiração constante. Em seguida, é feita referência ao narcisismo, que pode se tornar um transtorno de personalidade acompanhado por comportamentos desadaptativos que acabam causando danos nas relações interpessoais. Em termos gerais, você pode se referir a 3 tipos principais de narcisismo de acordo com a maneira como você procura admiração e atenção: narcisista exibicionista, narcisista introvertido, toxicidade narcisista. Esses tipos de narcisismo se desdobram em perfis personológicos mais específicos: narcisista emocionalmente dependente, tirano narcisista, elitista narcisista, narcisista fantasioso, entre outros. Para entender um pouco mais sobre esse tema, acompanhe agora o nosso Papo Reto. Agora, sabe quem? Ela é querida demais por todos nós, por mim, pela Rede Vida inteira, psicóloga, teóloga, minha querida Meire Camia. Boa tarde, minha lindinha. Boa tarde! Oi, Padre Marcos! Minha linda. Oi, pessoal! Que Deus alegria abençoe. estar aqui. Nós amamos muito você, mas não é para deixar você narcisista, não. Não é fazer você ser uma narcisista. De jeito nenhum. Não é, Barbá? Muito querida. Ô, minha linda. Eu amo vocês. Meirinha, olha só, o assunto de hoje é um assunto super legal, né? O narcisismo. É. Eu queria já pedir para você, a gente ouviu aqui um pouquinho no VT, o narcisismo são pessoas que, de uma certa maneira, eu quero que você explique um pouquinho, em poucas palavras, porque uma pessoa que é vaidosa, por exemplo, as pessoas, elas querem chamar a atenção, elas querem ser vistas, elas querem ser elogiadas, e isso daí precisa ter uma medida. Explica um pouquinho, será que todo mundo que tem uma certa vaidade é narcisista? Não, então, olha só, a gente não pode confundir as coisas, sabe, o padre? Porque esse termo narcisismo, ele foi usado por Freud para um transtorno de personalidade. Na verdade, é assim, todo mundo passa pelo estágio do narcisismo, isso é natural. Sim. Vou explicar bem rapidinho como funciona, mais ou menos. É assim, ó, quando a criança é pequenininha, o bebezinho, ela não tem condição de gerar amor dentro dela. Então, ela precisa do olho da mãe, a mãe olhando ela, amando ela, tocando nela. Então, para a criança, é como se ela fosse a única na mãe, sabe, na vida da mãe, e a mãe para ela é tudo. Então ela é dependente da mãe, então ela depende do amor da mãe para ela se formar ser humano. Sim. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo produzir amor, vamos dizer assim, e quando a gente chega na idade madura, a gente consegue colocar o amor para fora e ser capaz de amar. Ou seja, colocar um pouco do meu amor nos meus projetos no trabalho, nos relacionamentos, para outras pessoas. Então, eu consigo ter troca. O que acontece com o narcisista é que ele não consegue sair do primeiro estágio. Ou seja, ele não consegue gerar esse amor, vamos dizer assim. Tá. Então, ele fica um carente eterno. Ele quer buscar esse amor, ele quer o olho da mãe o tempo todo nas pessoas e exagera a ponto de ser patológico, a ponto de deixar as outras pessoas doentes, porque é um amor, é uma carência
sem limite, a ponto da toxicidade. Então é assim, é aquela pessoa que põe o outro para baixo, a pessoa é extremamente invejosa. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. Então não dá pra gente falar que toda pessoa que é vaidosa é narcisista, ela não é, gente. Entendo. É que nós começamos a popularizar esse termo, é igual depressão. A depressão, ele é um transtorno que tem que ser diagnosticado, só que a gente acaba usando popularmente o termo depressão para quem tá tristinho ou tá passando por uma fase de luto, mas ela não está em depressão. Da mesma forma, é o transtorno de personalidade narcísica. A pessoa não é todo mundo que é vaidoso que é narcisista, mas a gente confunde, por exemplo, a pessoa que é egoísta ou que tem algumas atitudes egoístas como ser uma pessoa narcisista. E Entendo. para a gente considerar uma pessoa assim, gente, tem que fazer diagnóstico, tá? Tá. Então, já falando, né, aqui, o narcisista, ele é patológico, é um quadro patológico, tá? E é uma coisa bem exagerada. Normalmente são pessoas manipuladoras, elas são extremamente invejosas, elas são do tipo passivo-agressivo, sabe? Ela brinca, te cutuca e chateia os outros porque ela precisa colocar o outro para baixo, porque ela, por carência, ela precisa ser amada. Então, qualquer pessoa que se destaca perto dela é uma ameaça para ela. Então, ela tem que destruir o outro, vamos dizer assim, sabe? Entendi. Por isso que, às vezes, no limite, a gente vai ter nuances de narcisismo. Alguns narcisistas, no nível mais leve, essas pessoas ainda conseguem ter um pouco mais de empatia. Então, quando você fala, olha, você está pegando pesado demais, a pessoa ainda para e fala, bom, tá, eu vou tentar melhorar. Só Sim. que, de repente, ela vai de novo naquelas cobranças, naquela chateação e tal. Mas no nível mais exagerado, ela é capaz de ser agressiva mesmo com a outra pessoa e cometer atos assim mais violentos por conta da sua necessidade de atenção, sabe? De querer ser o único na vida do outro. Legal, legal. Olha, muito bom. Então você já explicou a diferença, né, de uma pessoa vaidosa com uma pessoa que tem um transtorno, que é o narcisista, que já pode ser diagnosticado com essas condições que você colocou. É uma doença. É uma doença. Então vamos lá. Agora, legal. Então a gente já entendeu que é um transtorno a questão do narcisismo. Agora tem tipos dele, né? Como é que a gente vai diagnosticar os tipos? E assim, uma coisa que eu queria falar é assim, a convivência com o narcisista, ela acaba adoecendo a pessoa que convive com ela muitas vezes. Porque imagina só, padre, você ter uma mãe narcisista, um pai narcisista, um chefe narcisista. Gente, é extremamente cansativo você conviver com o narcisista. Porque imagina uma mãe narcisista, normalmente ela é assim, ela é boazinha para todo mundo, assim, quando tá todo mundo olhando, mas quando está com ela sozinha, ela põe o filho para baixo, ela só critica, tudo que o outro faz é sempre errado, porque ela tem essa necessidade patológica de se sentir maior e afirmar o tempo todo que ela é boa, que ela é inteligente e você é burro. Então, se eu sou inteligente, você é burro. Se eu sou bonita, você é feio. Se eu sou bacana, você é um traste. Então, o tempo todo, imagina uma criança ouvindo isso durante toda a vida, é extremamente desagradável. E aí, imagina um chefe desse jeito com os seus liderados. Meu Deus. É extremamente tóxico. Então, você percebe que são pessoas adoentadas, elas não têm essa percepção, elas acham de verdade que você deve uma idolatria a elas, tipo, eu sou Deus e você tem que ficar lá me olhando o tempo todo e a sua vida tem que girar em função da minha. Então, ela exige, ela faz cenas, são pessoas dramáticas, elas são cansativas porque ela só quer para ela. Ela não é capaz de fazer nenhum gesto de carinho, de cuidado, nenhuma gentileza. É chato, é cansativo, só fala dela. Então, você não consegue ter um papo bacana com essa pessoa. É uma pessoa que suga. Sabe, tipo vampiro, ela vai sugar de você até você não ter mais para dar.
Então, na relação familiar, é extremamente complicado você conviver com o narcisista. E na relação amorosa, normalmente, o narcisista, ele pega aquelas pessoas que são dependentes amorosas. É aquelas pessoas, assim, que têm baixa autoestima. Sim. E elas acabam se submetendo às manipulações do narcisista. Então, fica uma relação doente, é complicada, Sim, sabe? sim. Porque o problema nosso, padre, é que assim, a gente, na nossa sociedade, a gente considera uma doença algo físico, aqui no corpo. Então, se eu quebrei o braço e você fala, teu braço tá machucado, eu tô vendo aqui na chapa que tá machucado. Mas quando é na cabeça, a gente não tem essa noção do que é o normal, o que é patológico, até onde eu estou sendo manipulada, até onde essa pessoa está normal, ou eu que começo a ficar achando que eu sou doida, entendeu? Então, a gente acaba perdendo um pouco desse limite, certo? Então, o que eu acho que é importante a gente dizer, não só nos níveis, né, da patologia, mas assim, é a gente que convive com pessoas assim, não julgar, porque essas pessoas, elas têm uma doença, elas têm uma dificuldade ali, e é uma dificuldade que está lá na origem dela, é quando ela já é muito pequenininha o problema, entendeu? E ela cresce desse jeito, ela não muda. Então, é a gente que convive com elas que vamos ter que mudar. Então, se por acaso, né, você que está vendo aí, você teve um azar de ter, assim, um pai narcisista ou a mãe e tal, e você não tem como você sair dessa convivência, né, porque afinal de contas é teu pai, é tua mãe, teu irmão, sei lá, né, você vai ter que se conhecer para você começar a se proteger, se blindar um pouquinho do narcisista, você que tem que colocar o limite. Então, na verdade, porque o narcisista não tem limite. Então, na verdade, quem é vítima desse tipo de pessoas que tem esse transtorno, é que precisa, na verdade, consciente, buscar um tratamento para poder lidar ou saber como conviver Muitas com circunstâncias vezes é assim, não é? Porque o próprio narcisista, ele não busca terapia. É muito difícil, porque como ele acha que ele é perfeito, Sim. ele acha que o problema é nos outros, e aí faz a vida do outro inferno. E aí, quem normalmente vai buscar ajuda é quem sofre nas mãos do narcisista, entendeu? Né? Mas assim, quando a gente compreende que essa pessoa, ela está paralisada num nível evolutivo, vamos dizer assim, emocional, psicológico, então é como se você tratasse de uma criança. Você não pode exigir que uma criança de 2 anos te ame e faça demonstrações de amor, porque é uma criança extremamente egocêntrica. Ela só olha ela. E se você tirar alguma coisa dela, ela te bate. É nesse nível, sabe? Só que ela tem um corpo grande. Ô, Meirinha, mas então é melhor que os pais logo tentar diagnosticar esse transtorno quando a criança é pequenininha, porque talvez tenha algum tratamento nesse tempo, porque se ela cresce e ela não vai buscar, então o pai poderia, ou a mãe, levar, né? É difícil hoje saber, até porque hoje a gente tem essa coisa da síndrome do imperador, que são essas crianças que começam a ter muito poder dentro de casa, porque os próprios pais não conseguem colocar o limite. Então, assim, e não são crianças, assim, que têm um transtorno de personalidade. É que a natureza da criança é de ser folgada mesmo. Se a gente não dá o limite, a criança, ela vai impondo, quero isso, quero aquilo, eu quero, e se joga no chão, aquela coisa toda, né? E se os pais também não dão o limite, ela cresce assim e vai ficar um adulto insuportável. Mas isso não significa que ele tem um transtorno de personalidade. Perfeito. Olha que difícil isso. Isso é muito complicado, porque as nuances de comportamento e outra, né, padre, nós somos atores e atrizes. Então tem narcisista que ele é extremamente sedutor. Então a pessoa, às vezes, ela não é daquele tipo, tô chegando, eu sou o herói aqui, você tem que me vangloriar. Não, às vezes ele vem assim pela surdina, bem de boa, vestido de humilde e tal. Aí ele começa a ganhar a tua confiança, daqui a pouco que tu caiu nas garras desse narcisista, você não sabe mais sair daquela relação. Meu Deus, entendeu? Do céu. Agora, Meirinha, para acabar, para a gente terminar, porque o nosso tempo já acabou, mas existe uma terapia para que quem fala, olha, eu creio que eu tenho esse transtorno. Então, tem uma terapia que pode ajudar
amenizar, controlar a pessoa que tem esse transtorno? Claro, então, por exemplo, se você percebe que você é carente demais e que é difícil para você manter os relacionamentos, você começa a estudar um pouco mais sobre isso, você fala, nossa, acho que eu tenho isso, eu sou vaidoso demais, eu exijo atenção demais, eu quero ser reconhecido o tempo todo, eu quero que as pessoas me digam o tempo todo que eu sou boa, eu preciso de like, eu preciso, sabe dessas coisas? Ficou viciado nisso, então presta atenção. Isso tá te fazendo sofrer. Nenhum narcisista é feliz. Eles não são felizes, por isso que eles tornam a vida o outro inferno, que eles vivem um inferno dentro deles, entendeu? Perfeito. Então aí sim, vá buscar sim uma terapia, porque você vai fazer bem não só para você, mas para todas as pessoas que convivem com você. Maravilha. Então é um favor que ele faz. Legal. Meirinha, amei a sua explicação, tenho certeza que os ouvintes também, os telespectadores. E como é que faz para o pessoal? Você vai dar alguma formação aí ou não? Gente, eu quero que vocês sigam o meu canal do YouTube, que tem mais de 700 vídeos. Você pode mandar perguntas pelo YouTube, eu respondo lá. O Instagram cheio de coisas bacanas e meu Telegram, canal Meire Caminha Sucesso. Vamos lá, gente. Meirinha linda, um beijão no teu coração, minha linda. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigadíssima, saudade.